Sim, então, vamos lá. As inscrições para o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, foram abertas hoje. O cronograma da prova foi mantido, apesar das aulas presenciais, terem sido suspensas por causa da pandemia. Entidades estudantis, secretários de educação e reitores defendem o adiamento da prova com a justificativa de que nem todos os estudantes têm condições de manter, então, ali a sua rotina durante a pandemia e muito menos nem têm acesso às ferramentas ali para o ensino à distância. Então, o nosso segundo tema do debate de hoje é: o Enem deveria ser adiado ou devemos manter a data definida pelo Ministério da Educação? Começamos com você, Augusto, por favor. Bom, assim como para o governo federal cultura é coisa de comunista, as universidades federais, para eles, são ou um polo de doutrinação, onde se faz balbúrdia, ou um local onde tem plantações extensivas de maconha. Quando os estudantes se manifestaram contra os reiterados cortes na educação, o presidente os chamou de idiotas úteis, imbecis e massa de manobra. O governo federal vem, ao longo dos últimos tempos, sucateando a universidade pública, sucateando o ensino público e cortando de forma drástica todos os investimentos nessa área. O financiamento de pesquisas, inclusive, que seriam muito importantes nesse momento em que nós enfrentamos uma pandemia, foi praticamente encerrado pelo governo Bolsonaro. A pergunta que se faz hoje é se o Ministério da Educação deve ou não manter o calendário da prova do Enem. A resposta, para mim, é bastante óbvia: não. Esse calendário não pode ser mantido de forma nenhuma. Vamos lá. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. E ele para todos, como as propagandas afirmam, ele deveria levar em conta as diferentes realidades dos estudantes do Brasil. Principalmente a realidade desses estudantes no momento em que enfrentamos inúmeras restrições. As aulas no Brasil, como em outras dezenas de países e cidades do mundo, estão suspensas. Tanto as aulas de escolas estaduais quanto de escolas particulares. É evidente, que eu não preciso ficar trazendo nenhum dado, basta um mínimo de bom senso, que há uma enorme diferença entre as condições de ensino e a realidade dos alunos de escolas particulares e estaduais. Alguns dados, no entanto, eu acho importante trazer. 80% dos alunos matriculados no ensino médio são de escolas estaduais. Escolas que estão fechadas, com suas bibliotecas fechadas, sem aulas e tentando, de forma infelizmente ainda não satisfatória, se adaptar a uma realidade virtual. Nem todos no Brasil, infelizmente, têm acesso à internet. Na verdade, tem números assustadores. 44% dos domicílios na zona rural brasileira têm acesso à internet. Apenas 44%. Nas famílias com renda inferior a um salário mínimo, os que conseguem acessar a internet, 78% deles fazem esse acesso exclusivamente pelo telefone celular. E muitas vezes só há, obviamente, um telefone celular na família. Como garantir a este aluno uma condição mínima de estudar em tempos como os tempos atuais? 59% das residências da classe D e E estão completamente afastadas do mundo virtual, sem nenhum tipo de acesso à internet. E para piorar, 40% dos alunos no Brasil, vejam bem, 40% dos alunos no Brasil não possuem sequer um espaço físico dentro da sua própria casa para estudar. Como garantir, gente, a equivalência de condições no momento de fazer uma prova? Que pode garantir, na verdade, o acesso à universidade pública dessa pessoa. Vamos sair um pouco da análise fria de números. Tá? Tem uma coisa que eu tenho certeza que todo espectador, nesses últimos dias, em algum momento sentiu. Sentiu tristeza, medo, angústia, desânimo. Ninguém é de ferro. Além de tudo isso, a carga emocional de se enfrentar uma pandemia é enorme. Isso afeta a nossa produtividade, afeta o nosso dia a dia e é claro que afeta a capacidade dos estudantes de estudarem. Isso vale para todo mundo. Alunos de escolas públicas e alunos de escolas privadas também. Então, num país com enormes desigualdades sociais, manter o calendário do Enem neste momento é aprofundar mais ainda esse abismo. Mais do que isso, é retroceder décadas na luta por um ensino superior plural, justo e democrático. Caio, por favor.
Esse é um tema muito delicado, né? Especialmente pela importância fundamental da educação e do Enem como ferramenta aí de acesso ao ensino superior. Na minha visão, o norte moral que deve orientar aí qualquer decisão, qualquer política pública sobre o adiamento desse exame, ele deve ser minimizar os prejuízos dessa pandemia na vida escolar de milhões e milhões de estudantes, né? Então, em razão dos decretos de isolamento horizontal, os alunos eles perderam os benefícios, os vários benefícios das aulas presenciais nas escolas. Mas grande parte desses estudantes, inclusive no sistema público de ensino, estão tentando cumprir aí as suas obrigações curriculares à distância, usando principalmente os canais de acesso à internet. Queria dar uma versão do lado cheio do copo aqui para o espectador. Em 2019, o Brasil já contava aí com 230 milhões, né, de smartphones em uso e outros 180 milhões de computadores, notebooks e tablets, né, também em uso. Em média, aí são 2 dispositivos digitais por habitante. Esses dados são de uma pesquisa aqui da FGV de São Paulo. E há outros números positivos também aí nesse tema da inclusão digital, como a questão do acesso à internet mesmo. Já no ano passado, 122 milhões de pessoas acessavam a rede mundial de computadores. 85% desses consumidores usavam a internet todo dia. E, em média, né, eles contabilizavam 9 horas e meia por dia de conexão. Então, dentre esses usuários ativos, 25% já contavam aí com serviço de banda larga, o que aumenta muito, né, a velocidade e a qualidade da experiência online do usuário, né? Portanto, esses dispositivos móveis e a internet, eles são ferramentas de aprendizagem acessíveis à ampla maioria dos estudantes brasileiros, em especial aqueles que têm chance de ingressar na universidade pública, como bem colocou o doutor Augusto. Mas é claro que esse panorama geral aí de inclusão digital, ele não contempla diversos bolsões de pobreza espalhados pelo país, né? E a suspensão das aulas representa mesmo um desafio extra para alunos dessas regiões. E na outra ponta, né, convenhamos, uma renda familiar maior é um tremendo diferencial na educação do jovem brasileiro, né? Então, em média, o ensino particular ele é muito, mas muito superior ao ensino público. Tanto que a maioria dos universitários, daqueles cursos mais concorridos das faculdades públicas, vem justamente dos colégios privados. As famílias ricas, elas investem em educação básica privada, né, para os seus filhos e tem como retorno a gratuidade na universidade pública, né, que é um serviço proporcionalmente muito mais caro. Eu, particularmente, acho isso muito injusto, né? Representa quase que um mecanismo perverso aí de transferência de renda do mais pobre para o mais rico, mas é como a roda gira, infelizmente. O meu ponto aqui é que renda, toda a questão relacionada à renda, sempre foi um diferencial para ingressar na universidade. Isso não é invenção da pandemia. Aliás, isso não é novidade nenhuma. E, por outro lado, a manutenção do calendário escolar é uma questão muito importante, eu diria até crucial, para a carreira acadêmica e profissional de milhões de jovens que não podem se dar o luxo de perder um ano escolar. Então, assim, tomar uma decisão prematura de adiar o Enem seria extremamente temerária, né? Além disso, a fixação de uma data é o menor dos problemas, porque pelo menos ela tem um aspecto isonômico, de igualar as condições dos candidatos, pelo menos em relação ao tempo. Todos os estudantes têm aquele mesmo período para se prepararem da melhor forma que eles puderem, né? E a realidade é que a paralisação das aulas já prejudicou todos os estudantes em maior ou em menor grau. O Estado tem que ponderar muito bem e muito antes de causar mais prejuízos aí a esses milhões de estudantes. Vamos lá, Augusto? Bom, por partes. Primeiro, eu não vejo nenhum, agora sendo bem pragmático, eu não vejo nenhum prejuízo, e de tudo que eu li hoje ao longo do dia, especialistas dizendo, não há nenhum prejuízo no adiamento do exame do Enem. Questão número 1. Questão número 2. As aulas estão suspensas e as aulas presenciais estão suspensas e nem todos os alunos, de acordo com os números que eu li e de acordo com a realidade, hoje há uma matéria bastante triste até na Folha de São Paulo, relatando crianças da periferia de São Paulo que não tem nenhum papel, nenhuma caneta para escrever seu próprio nome. Ou seja, há um abismo que eu já relatei, social e de renda, que faz com que um número gigantesco de estudantes que poderiam estar pelo menos assistindo aulas presenciais, não tenham a menor condição de sequer assistir uma aula virtual, porque não tem meios de se fazer isso. Então, eu não vejo prejuízo e vejo, por outro lado, diversas entidades e órgãos completamente independentes defendendo, sim, o adiamento do Enem, que é o caso, por exemplo, do Tribunal de Contas da União. Veja bem,
qual a razão do Tribunal de Contas da União pedir isso se não for uma razão estritamente técnica? E aonde que o TCU pediu isso? O TCU, ele apresenta relatórios sobre o Plano Nacional da Educação. Existe o Plano Nacional da Educação bastante extenso e o TCU tem essa responsabilidade de verificar. E o que o TCU afirmou nesse plano, nesse relatório que acabou de sair? Que há o risco de que a manutenção das datas previstas para o Enem 2020 coloque os alunos do ensino médio das mais diversas regiões do país em uma situação de desigualdade. É isso que diz, situação de desigualdade provocada pelo período de suspensão das aulas durante a pandemia. É a mesma posição, por exemplo, do Conselho Nacional de Secretários da Educação. Órgão aqui que não está vinculado a partido político, não está vinculado a governo, etc. Nada. Se manifestaram no seguinte sentido: aguardar o final desse ciclo da pandemia. Eu acho importante essa fala do Conselho Nacional de Secretários de Educação, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar, infelizmente. Apesar de alguns estudos aí nem sempre muito embasados, preverem pico para um lado e pico para o outro, a verdade mesmo é que nós não sabemos ainda quanto tempo mais enfrentaremos essa triste pandemia. Portanto, vamos pelo menos esperar. A sugestão aqui, e isso foi dito várias vezes, inclusive para o ministro da Educação, que obviamente, como a maioria das vezes, deu uma declaração bastante deselegante. Não estás pedindo a extinção do Enem ou a prorrogação eterna. Vamos esperar um pouco mais, coisa de um mês, eventualmente, para se conseguir um calendário mais realista e que não provoque uma desigualdade ainda maior no ensino brasileiro. Caio? Não, aqui vai haver bastante concordância também, porque a única divergência que eu queria pontuar é que pode sim haver prejuízo em função da data, né? Isso depende da extensão do adiamento. Aliás, como bem ficou aí implícito na parte final da fala do meu debatedor, né? Tudo depende do final do ciclo da pandemia, mas o que é esse final do ciclo? É o final do lockdown, da quarentena e do isolamento social horizontal? Ou a gente está falando enquanto não houver uma vacina e por algum motivo... Eu acho que a volta, respondendo um pouco até para a gente tornar o debate pragmático, acho que a volta às aulas pode ser um sinal. Isso é uma hipótese plausível, né? Vamos pensar que as crianças percam, os jovens, as crianças é ótimo, a gente está falando do Enem, os jovens percam aí esse semestre de aulas, certo? Ele retome normalmente... O que é bem provável que vai acontecer. Que é bem provável que vai acontecer, retome normalmente no segundo semestre. Será que seria o caso de cancelar nessa situação hipotética? Eu perguntando a sua opinião mesmo, Augusto. Na opinião, o que eu fiz? Eu fui me fiar e fui ler especialistas, secretários de Educação, União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos Estudantes, Tribunal de Contas e pessoas ligadas à educação. O posicionamento deles é absolutamente unânime. O único posicionamento contrário foi do ministro da Educação, que disse o seguinte: é uma competição. A gente vai selecionar as pessoas mais preparadas para serem médicos daqui a 10 anos, enfermeiros, engenheiros e contadores. Foi a fala dele que eu realmente eu prefiro não comentar. Mas assim, retornando um pouco para a parte em que a gente estava com uma certa concordância aqui, de fato, se o ciclo, né, ou vamos dizer, se a volta às aulas retornar, é de se pensar se vale a pena a gente desrespeitar o calendário escolar, porque, como eu disse, né, a gente pode fazer isso sob pena de fazer milhões e milhões de jovens perderem o ano escolar. E, assim, eu faço questão absoluta de não ser hipócrita aqui. É muito improvável, né, infelizmente, que os alunos desses bolsões de pobreza, que sequer têm acesso à internet, consigam ingressar numa universidade. E muito menos numa universidade pública. Né? Por isso eu acho assim, é de uma beira demagogia, sabe, esse tipo de manifestação, falando da desigualdade entre os alunos, sendo que essa desigualdade é fomentada pelo próprio sistema. Né? Quando você tem essa excrescência da gratuidade universal na universidade pública, que permite que famílias dos ricos, né, que os estudantes ricos não paguem a mensalidade em universidades públicas, né? O que, para mim, é uma tremenda inversão de valores. E, assim, só para falar da importância de respeito ao calendário, eu colocaria analogamente a questão do calendário eleitoral, né, que também é uma questão sensível, né, em que a periodicidade é muito importante, tanto que até agora, né, o TSE não se manifestou no sentido de adiar ou postergar as eleições, e eu acho que isso não pode ser feito de forma intempestiva e apressada, né? A gente não pode decidir essas questões de forma assodada, mas eu acho que nisso a gente concorda. Vamos então para os argumentos finais, 30 segundos para cada um. Agora Augusto e depois o Caio, já que o Caio está bebendo uma aguinha. Vamos lá. Não, eu trouxe na minha fala inicial sobre a questão do Enem o impacto emocional da pandemia, porque eu li uma entrevista do Ricardo Henriques, superintendente do Instituto Unibanco, e ele me falou uma frase que me marcou. Ele disse o seguinte, que a programação da vida escolar tem como ápice esse momento, que agora está desestruturado em termos objetivos de aprendizado e subjetivos emocional.
E a capacidade de compensar esse choque é muito menor na população mais vulnerável. Então, sempre pensando na população mais vulnerável, que já faz parte desse abismo completo social que nós temos, é que eu volto a insistir na necessidade, sim, de se adiar o Enem esse ano. Caio? Tenho só uma preocupação com uma lacrada do prefeito de São Paulo, retornando aí ao nosso primeiro tema, o senhor Bruno Covas, que ao tentar justificar, né, esse rodízio